Bom dia! Hoje a gente vai trabalhar com o tópico 4, coerência e coesão no processamento do texto. Habilidade 15, ou seja, descritor 15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Conteúdos, coesão e coerência textual e classes gramaticais. Esse é o assunto dos quais nós vamos trabalhar hoje. O que é um texto? Um texto apresenta sentidos. Um texto, para apresentar sentido, ele é necessário que tenha coesão e coerência. Se o texto não tem coesão, não tem uma ligação de palavras com outras, com ideias, ou então se ele não tem coerência, é um texto sem sentido. Coesão e coerência. Você sabe o que é coerência em um texto? Sabe para que serve? E coesão, o que é para você? Para que serve um texto a coesão, né? O que é que serve para um texto? E sobre as classes gramaticais. Você sabe que na nossa gramática são 10 classes e tem algumas classes gramaticais que elas têm uma função, que é essa função de ligar palavras. Você já ouviu falar? São importantes para a construção e entendimento de um texto. Estabelece relações lógicas. Então, isso é que vocês viram. Vamos ver o que é coesão e o que é coerência. Diz o seguinte: o entendimento bem-sucedido de um texto depende também da capacidade que envolve conhecimentos necessários para que o leitor estabeleça relações que contribuem para a continuidade, progressão do texto, garantindo sua coesão e coerência. Esses conhecimentos relacionam-se, por exemplo, ao reconhecimento de relações semânticas indicadas por conjunções, preposições, advérbios ou verbos. O grau de complexidade desses conhecimentos está diretamente associado à presença dos elementos linguísticos que estabelece a relação e o posicionamento desses elementos dentro do texto. Por exemplo, se um pronome está mais próximo ou mais distante do termo a que ele se refere. Porque você sabe que dependendo do pronome, os pronomes demonstrativos, por exemplo, eles dão ideia de proximidade, de distância, tanto distância espacial como distância de tempo, que é aqueles pronomes este, esse, aquele. Então, vamos praticar um pouco. Mas o que é coesão e coerência? A seleção brasileira foi desclassificada porque o grupo não estava coeso, quer dizer, não faltou união, quer dizer, tem esse termo coeso no sentido de com ideias parecidas. Você deve ter atitudes coerentes, disse a professora aos estudantes que estavam matando a aula. Atitudes lógicas. Então você viu que o sentido de coesão é como se fosse união, e o sentido de coerência é lógica. Se uma pessoa diz algo que não tem muita lógica, alguém diz, você não está sendo coerente. Vamos lá. Veja o texto abaixo. Não te amo mais, Clarice Lispector. Não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza de que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um amor, um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. O texto apresenta sentido? Você conseguiu entender? Esse texto tem sentido? Qual é a mensagem transmitida por ele?
A quem a mensagem está sendo dirigida? Que palavras no texto são responsáveis por fazer a ligação entre as outras? Ou seja, quais são os elementos de coesão? Qual a diferença de sentido entre as palavras mas e mais no texto? Que sentido apresenta as palavras ainda e já no texto? Com que objetivo a palavra que foi usada repetidas vezes no texto? Em seguida, lê o texto abaixo para cima e responde as mesmas questões. O que mudou? De baixo para cima. Agora o texto apresenta coerência ou coesão? Bom, naquele texto você achou meio estranho, porque quando começou que a pessoa começou dizendo que não amava e depois dizia que queria, vamos ver aqui, lê de baixo para cima, vamos fazer a leitura ao contrário. É tarde demais, sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo e jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Então você viu que o texto, quando foi lido de baixo para cima, ele deu um sentido, ele teve uma lógica. Porque quando começa de cima para baixo, você viu que começava no primeiro verso, dizia que não amava mais, e já lá no terceiro verso dizia que ainda quer e que sempre quis. Então ficou algo meio sem lógica. E quando você lê de baixo para cima, você viu que o texto teve lógica. Então, você viu que a forma de organização do texto, de cima para baixo, não estava coerente. Faltou coerência aí. Faltou lógica. Então, vamos ver o outro texto aí. Leia o item abaixo e veja. Leia o texto abaixo e responda. Esse, essa. Talvez por ter nascido sem pai, talvez por ter sido um menino solitário, talvez porque ainda não havia televisão e nem videogame, ou talvez porque fosse mesmo tímido. Logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, meu lazer passou a ser a leitura. Nada de estudo, nada de busca do saber. Ler para sonhar, para sentir-me na pele dos protagonistas, para me divertir mesmo. Quanto dessas leituras habita ainda em mim? Mas pulando Lobato e os queridos autores da literatura juvenil, lembro-me de O Suave Milagre, do escritor português Eça de Queiroz. Que impacto! Eu lia e relia o conto, lágrimas, frições, emoções que acredito nunca mais ter conseguido sentir no ler um texto. O Suave Milagre continua como uma das minhas narrativas favoritas. Que conto! Esse, essa. Pedro Bandeira. Carta Fundamental 2011. Fragmento. Vamos lá. No trecho, logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, linha 2, a expressão destacada estabelece uma relação condicional, consecutiva, final, modal e temporal. Aí, no caso, logo, deu ideia de que logo que viu, logo assim que viu, quer dizer, algo de momento. Então, dá ideia de tempo. Isso aí, você já viu isso aí. No caso de advérbio de tempo, não é assim? Você já viu falar nisso. Então, a resposta correta aí, letra E, temporal. Isso aí vocês viram, são questões que vocês já estudaram muito.
nas classes gramaticais, às vezes a gente tem as classes gramaticais dos advérbios, as conjunções e as preposições, que são palavras que servem para ligar um termo ao outro. Ideia de coesão. Vamos ver outro. Leia o texto abaixo. A ceia. O restaurante era moderno e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur feito da garrafa, projetando sobre a toalha de xadrez vermelho e branco um pardo círculo de luz. A mulher parou no meio do jardim. Que noite! Ele lhe bateu brondamente no braço. Vamos, Alice. Que mesa você prefere? Ela arqueou as sobrancelhas. Com pressa. Ora, que ideia! Sentaram-se numa mesa próxima ao muro e que parecia a menos favorecida pela iluminação. Ela tirou o estojo da bolsa e retocou rapidamente os lábios. Em seguida, com um gesto tranquilo, mais firme, estendeu a mão até o abajur e apagou-a. As estrelas ficam maiores no escuro. Ele ergueu o olhar para a copa da árvore que abria sobre a mesa um teto de folhagem. Daqui não vejo nenhuma estrela, mas fica maiores. Abrindo o cardápio, ele lançou um olhar ansioso para os lados. Fechou-o com um suspiro. Também não enxergo os nomes dos pratos. Paciência, acho que quero um bife. Você me acompanha? Ela apoiou os cotovelos na mesa e ficou olhando para o homem. Seu rosto fanado e branco era uma máscara delicada emergindo da gola negra do casaco. O homem se agitou na cadeira. Tentou se fazer ver que um garçom que passou a uma certa distância. Desistiu. Num gesto fatigado, esfregou os olhos com as pontas dos dedos. Meu bem, você ainda não mandou fazer esses óculos. Faz meses que quebrou o outro e o outro até agora. A verdade é que não me fazem muita falta, mas a vida inteira você usou óculos. Ele encolheu os ombros. Pois é, acho que agora não preciso mais, nem de mim. Ora, Alice. No trecho, também não enxergo os nomes dos pratos. A 19ª linha, a palavra destacada estabelece uma relação de conclusão, condição, oposição, soma e tempo. No caso, também não enxerga, quer dizer, ele tinha algo que não conseguia fazer e mais outro. Então, dá a ideia de soma. Aí também é uma história, é como se fosse uma ideia de conjunção. Então, a ideia de soma, de adição. Porque conclusão não é, condição não é, oposição não é e tempo não é. Bom, gente, nós terminamos por aqui. Então, para a gente aprender esse assunto, você precisa saber os tipos de advérbios, os tipos de conjunções e também os pronomes. Mais necessário as conjunções e os advérbios, para ter uma ideia do conhecimento desse sentido aí dessas palavras, a relação. Bom, gente, terminando por aqui, tenham todos um bom dia.